Final de ano chegando, 2022 acabando, e eu tô aqui para te convidar a fazer uma reflexão junto comigo. Eu quero que você pense como foi o seu ano de 2022, como ele foi externamente, o que você viveu em 2022. Você viveu coisas boas, coisas positivas, coisas que te deixou feliz, orgulhosa, orgulhoso, né? Te deixou contente. Você viveu coisas inusitadas, coisas extraordinárias, ou você viveu e teve sentimentos ruins o tempo todo. Você viveu na escassez, na dívida, na falta, no medo, na vergonha, né? Na infelicidade, na ansiedade. A maioria das pessoas passa ano, entra ano e vive mais do mesmo. E por que a gente vive mais do mesmo? Porque quem vive e tem uma vida feliz, alegre, abundante, vive mais do mesmo. E que bom esse mais do mesmo, né? Por quê? Porque ela passou um ano todinho vivendo coisas boas. E bem provável que no ano anterior também ela viveu coisas boas. Porque se torna um condicionamento. O que cria a nossa realidade é a nossa mente. São as nossas crenças, os nossos condicionamentos, os nossos pensamentos e sentimentos. Isso cria a realidade que eu vivo. Então, se eu tô vivendo coisas espetaculares, se eu tô vivendo coisas boas, se eu tenho alegria de viver, se eu tenho harmonia, se eu tenho felicidade, se eu tenho abundância, prosperidade, isso foi criado na minha mente. E a minha mente fez com que gerasse dentro de mim sentimentos, emoções e ações que geraram resultados positivos. E o que acontece com a nossa mente? Ela se acostuma, ela se condiciona a viver mais do mesmo. Então, se eu passo o tempo todo tendo esses sentimentos, essas alegrias, essas emoções positivas, né, eu vou ter ações que vão resultar em coisas boas. E isso vai se tornar uma constante na minha vida. Então, entra ano, sai ano e você vai viver coisas boas, coisas espetaculares. Mas, na maioria dos casos, não é o que acontece. A gente vive mais do mesmo, mas mais coisas ruins. As pessoas estão habituadas, condicionadas a ter pensamentos negativos e emoções negativas. E isso vai gerar uma ação negativa. Então, quando a pessoa vive no medo, na falta, na angústia, na vergonha, na tristeza, ela vai ter pensamentos ruins a respeito dela, a respeito dos outros e a respeito do mundo, que vai gerar sentimentos ruins dentro dela. E ela não vai conseguir agir de forma efetiva a mudar os seus resultados. Ela vai agir da mesma forma, porque está tudo condicionado. É como se fosse um programa de computador dentro da sua mente. Então, se você aprendeu desse jeito, você vai passar talvez a vida toda vivendo mais do mesmo. E por que eu te digo isso? Porque eu vivi isso por muito tempo. Chegava final do ano e eu tinha o meu ritual. Eu ia para a beira do mar no dia 31, pular 7 ondinhas. Pular 7 ondinhas e pedir, pelo amor de Deus, que algo mude na minha vida. Porque eu tinha essa consciência de que terminou o ano e parece que nada tinha mudado. Nada fazia sentido. Eu chorava, porque eu pensava, meu Deus, mais um ano se passou e nada diferente aconteceu na minha vida. E isso aconteceu por muito tempo. Óbvio, porque tudo se repetia, porque a gente repete padrões, nós repetimos, a nossa mente repete aquilo que ela está acostumada. Até que eu aprendi que eu podia mudar a minha forma de pensamento, que eu podia mudar o que eu sentia e que eu podia mudar as minhas ações. E isso ia gerar resultados diferentes, ia criar uma realidade diferente na minha vida.
Então hoje, quando finaliza um ano, e isso já vem acontecendo há mais tempo, né? Já são vários anos que vem acontecendo isso. O ano finaliza e, na verdade, eu nem quero que ele finalize, porque cada ano que chega é tão espetacular, é tão maravilhoso, que eu nem quero que acabe, que eu quero continuar. No início, os primeiros anos que eu mudei o meu mindset, eu tinha medo quando chegava o final do ano. Eu tinha medo que fosse virar o ano e não ia ser tão bom como tinha sido aquele. Mas isso também é uma crença. E então eu entendi que se eu mantiver os meus pensamentos, os meus sentimentos alinhados, as minhas ações também vão ser positivas, vão continuar alinhadas. Não tem como o ano seguinte ser ruim. Não tem como o ano seguinte ser como era lá atrás. Não tem, porque eu condicionei a minha mente a viver de forma positiva, a viver vendo o copo mais cheio do que vazio, né? A viver vendo o mundo com outros olhos. E aí, quando eu transformo aqui dentro de mim, porque eu mudei a forma como eu pensava, a forma como eu sentia, quando eu transformo isso dentro de mim, quando eu me conecto com o meu poder, sim, você tem um poder gigante dentro de você. Que se você ainda não descobriu, acorda, tá na hora. Acorda, desperta. Esse poder gigante dentro de você é a sua essência, é a sua alma, é o seu poder divino, é Deus, é a parte divina dentro de você. Quando você descobre isso, quando você descobre esse poder, essa identidade, essa sua identidade, quem você é e o que você é capaz, tudo se transforma. Quando você passa pelo processo de se conhecer, e esse se conhecer não é, eu sou inteligente, eu não sou inteligente, eu sou magra, eu sou gorda. Não. Quando você passa a conhecer as suas emoções, a conhecer os seus sentimentos, a se autoconhecer, conhecer as coisas que te deixam feliz, as coisas que te deixam triste e por quê? O que te leva para aquele lugar? Quais são as dores que você carrega? Porque nessas dores tem muitas respostas para sua felicidade. Olhe para sua dor, olhe para ela, acolha a sua dor. Ali dentro, quando você consegue olhar para aquilo que realmente te incomoda, para aquilo que realmente te machuca, para aquilo que realmente te faz mal, quando você consegue olhar para aquilo aí, porque o que é o normal? A gente não quer ver, a gente não quer olhar, a gente quer manipular, a gente quer viver no ego, a gente quer viver sem olhar para aquilo que nos incomoda, porque se incomoda, por que eu vou olhar, né? Mas quando eu trato isso dentro de mim, quando eu consigo amar o próximo, quando eu consigo perdoar, eliminar as mágoas que eu carrego no coração, quando eu consigo honrar pai e mãe por tudo aquilo que eles fizeram, sem julgamento, quando eu consigo olhar para o outro sem julgar o tempo todo. Óbvio que a gente é do ser humano, a gente julga, mas quando eu consigo olhar para o outro e não permitir que o meu julgamento a respeito dele modifique as minhas atitudes a respeito dele, modifique o que eu sinto a respeito dele. Porque eu não preciso julgar. Eu não preciso julgar ninguém. Então, quando eu largo o julgamento de mão, quando eu largo a crítica, quando eu largo a reclamação, quando eu foco nas coisas boas, quando eu foco em sentir amor dentro de mim, quando eu foco em alinhar, buscar o meu poder divino, alinhar com a essência, alinhar com o Criador, buscar a parte espiritual, sair um pouco desse mundo do corre-corre, do dia a dia, da rotina, que a gente quer vencer o mundo na correria. Eu parei por muito tempo. Eu diminuí o meu ritmo por muito tempo. E eu busquei sentir Deus aqui dentro.
todos os dias. E quando a gente consegue sentir Deus dentro da gente, nasce, eu não tenho muitas palavras para dizer, mas nasce dentro da gente uma alegria de viver, um sentimento bom, sem um fator externo. Não é porque eu adquiri tal coisa, não é porque eu fiz tal coisa, não é porque eu fui reconhecida, não. Simplesmente aquele sentimento está dentro. Porque isso acontece quando você está conectado com a sua fé, independente de qualquer que seja a fé, com a sua religião, com seu Deus, com seu poder. Quando você está conectado, você sente isso. E quando você entende que você tem um propósito aqui, que você não está aqui de graça, que você não está aqui de passagem à toa, que você tem um propósito e esse propósito é servir. Independente da sua profissão, esse propósito é servir. E quando você vive pelos seus propósitos, você está conectado com a sua essência, com a sua alma. Porque você não tem uma alma. Não tem. Você, presta atenção, você não tem uma alma. Você é uma alma. É muito diferente. Você é uma alma. Você está aqui num corpo humano, nesse planeta, nessa dimensão, agora. Isso é momentâneo. Isso é passageiro. Só que você é uma alma. Quando você entende isso, quando você passa a focar nisso, a colocar isso na sua vida como uma prioridade, o que a sua alma quer, o que a sua alma pede, busque sentir, busque refletir, busque viver isso. E aí, quando tudo isso acontece dentro de você, o seu olhar para o mundo será outro. As suas emoções para com o mundo serão outras. E tudo lá fora, no material, vai modificar. Porque somos nós que criamos a realidade. Então, se eu mudo o que está aqui dentro, eu consigo mudar o que está lá fora. Hermes Trismegisto, nas suas leis herméticas, já dizia: o que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, se eu quero mudar a minha realidade, se eu quero mudar a minha vida, se eu quero fazer diferente, se eu quero que 2023 seja diferente, não adianta pular 7 ondinhas, não adianta comer uva, não adianta fazer 1000 coisinhas, não vai mudar. Se você não mudar o que você tem dentro de você, as raivas que você carrega, as mágoas, as ancestralidades que vêm no seu DNA, se você não olhar para o seu passado, para a sua história, se você não olhar para você num todo, você não consegue transmutar o que você está vivendo. Para transmutar o que você está vivendo, você tem que olhar para dentro, está dentro de você todas as respostas. É aqui dentro que você cria o reino dos céus. Não é lá fora. Não é quando você partir dessa, vai viver no céu. O céu você cria dentro de você e o inferno também. O que você está vivendo? O céu ou o inferno? O que você quer viver em 2023? Eu te convido a refletir, a pensar sobre isso. Quando você realmente tomar a decisão de mudar, e aí pode ser um livro, um curso, pode ser um mentor. Quando você decidir mudar e você agir para essa mudança interna, não tem como dar errado, mas você precisa agir. Você precisa tomar uma decisão. Sem essa sua decisão, nada vai acontecer. E não adianta você comprar milhões de cursos, porque o profissional que está ali vendendo o curso, ele vai dar 100% a parte dele. Mas onde está a sua parte? Você precisa fazer, você precisa ter a ação,
Você precisa ter determinação naquilo que você quer. Quando eu decidi mudar a minha realidade, eu passava sábado e domingo inteiro na frente da tela do computador, estudando. Estudando o meu trabalho? Não. Estudando física quântica, espiritualidade, estudando ciência mental, né? Neurociência, PNL, estudando quais eram os sentimentos que governavam a minha vida, quais eram os pensamentos que estavam determinando aquilo que eu estava vivendo. Eu passava sábado e domingo inteirinho. Eu deixei muitas vezes de sair, de fazer programas, de me divertir, porque eu sabia que era tudo ou nada, que eu precisava mudar, senão nada ia acontecer. E aí eu te pergunto, qual decisão você vai tomar para a sua vida em 2023? Ou você prefere viver mais do mesmo? Ok? Se esse vídeo faz sentido para você, já curte aí, compartilha, mande para alguém que talvez precise muito ouvir isso, que talvez vai fazer muito sentido, ainda mais agora, no final do ano. Na verdade, é só por dizer, né, final do ano, porque esse tempo cronológico foi nós, humanos, que criamos. O tempo ele é uma sequência, não existe passado, futuro, só existe o agora. Então qualquer hora, qualquer dia é dia para mudar, para decidir, para definir ter uma vida diferente, ok? Beijo para vocês.